Oi pessoal, hoje nós vamos começar a falar do Vygotsky, tá? Então o nome dele é Lev Vygotsky. Me perguntam se escreve Vygotsky com I ou com Y, e eu falo assim, eu brinco, né, falando que tanto faz, porque o nome dele, gente, é desse jeitinho que tá aí, ó, em vermelho. O nome dele é esse aqui, ó. Ok? Aqui é que tá escrito Vygotsky. Então, se vocês acharem algum I, assim, alguma coisa que, né, se pareça com... Não dá para saber. Por quê? É o alfabeto cirílico, é da língua russa. Então, a pronúncia, a escrita é muito diferente da nossa, né? O que eu sei é assim, não é com I e Y o certo, né? Embora a gente escreva, aqui tá escrito Y e Y, mas normalmente é I e Y, porque não tem duas letras iguais. Aqui seria o final, seria o equivalente a esse. E essas duas letrinhas aqui é uma só, que seria o I. Então, é muito comum as pessoas escreverem I e Y, tá? Mas de qualquer forma, é uma adaptação para o nosso alfabeto. O Vygotsky, ele viveu entre 1896 e 1934. Ele viveu pouco, tá ok? Mas trouxe muita contribuição para a ciência. Aqui, para quem quiser aprender um pouquinho, está o alfabeto cirílico. Então, a língua russa é escrita com esse alfabeto, é bem mais difícil que a nossa. Eu já estudei russo um pouco, né? Minha mãe era professora de russo, e aí então eu falo para vocês que a gente fica feliz de falar em português, porque a gente reclama que o português é até meio dificilzinho, mas o russo, vou contar para vocês, não é brincadeira não, é para os fortes, tá? Aqui está nosso Vygotsky. Então, ele foi um psicólogo da Bielorrússia, também conhecido como Belarus. Para quem assistiu aos noticiários recentemente, ficou sabendo de um conflito que estava ocorrendo lá na Belarus, né? Que é uma forma de falar Bielorrússia. Bielo não é de belo, não existe, não é belo Rússia bela, bielo é branco. Em russo, bielo é branco, né? Então, a tradução para a nossa língua seria Rússia Branca. É o nome do país que viveu Vygotsky, ok? É um país muito fechado ainda hoje em dia, por isso até o noticiário desse conflito, né? Existe uma pessoa que está lá no poder há muito tempo, tal. Então é um país que ficou ainda muito fechado. Ele pertencia à antiga União Soviética, mas ele se manteve muito fechado mesmo depois da abertura, né, da queda do Muro de Berlim. Ele foi descoberto, né, o Vygotsky nos meios acadêmicos ocidentais depois de sua morte. Ele morreu com 37 anos para 38, tá? Ali ia fazer 38 ainda. Pensador importante, foi pioneiro na noção de que o desenvolvimento intelectual das crianças ocorre em função das interações sociais e condições de vida. A gente fala do interacionismo, né? Então, ele era um autor interacionista e ele falava dessas interações, dessas inter-relações, né? Entre pessoas. Ele diz que o mais importante para a gente se desenvolver é a gente ter contato com outros seres humanos. Aqui tá, né, a localização, aqui tá Moscou, tá bom, gente? A Bielorrússia, ou Belarus, como ouve-se muito falar nos noticiários, né? Aqui é a Ucrânia, aqui é a Polônia, Lituânia e Letônia. Eu gosto de falar do Vygotsky porque a história de vida dele é muito parecida com a história de vida da minha família, né? Meus avós vieram de uma cidade por aqui,
ele morava na Bielorrússia, um país pequeno, né? E meus avós vieram aqui, e o Vygotsky tinha uma idade parecida com a da minha bisavó. E meus outros avós vieram daqui, da Polônia. Então a história de vida da minha família, tanto de parte de mãe quanto parte de pai, é muito próxima da realidade que eles viveram, né? Então eu acho isso bastante interessante. Aqui mais uma, né? Orsha, que dá para ver a cidade onde ele nasceu. Aqui Minsk, que é a capital, né? E Orsha é bem próximo da Rússia, tanto que ele estudou na Rússia, viveu boa parte da vida lá. Aqui de novo, Orsha, aqui tá mais centralizada, mas ela é mais ou menos por aqui assim, né? Aqui é uma foto da cidade dele, natal, Orsha, né? Na época que ele viveu, tem um rio, tal, casinhas. Ela não mudou muito de lá para cá, tá? É uma cidade que manteve-se bastante, assim, estável. O progresso dela não mudou muito. Aqui tá uma foto mais atual de Orsha. A gente não encontra muito foto, muito notícias da Belarus, né? Mas esse ano eu consegui um pouquinho mais de foto, talvez pelas evidências dos noticiários, ok? Aqui também fotos atuais, que é a estação de trem da cidade, o rio, que nós vimos lá na época do Vygotsky. Uma época de muito frio, lá faz muito frio, né? A Rússia chega a fazer 30 graus negativos no inverno, então é um lugar que tem condições hostis de vida uma época do ano. Então a parte de alimentação, né? Vida diária realmente é bastante difícil. Ainda nos dias de hoje assim, é complicado. Imagina na época do Vygotsky, na época da minha bisavó, existia muita morte prematura, né? As pessoas morriam muitas vezes de fome, de frio, doenças. Era uma região bem complicada. Aqui estação nos dias de hoje, de Orsha. Aqui é uma foto do Vygotsky com um irmãozinho dele, que eu nunca consegui achar referências. Quando a minha mãe estava aqui entre nós, ela me ajudou muito a procurar informações dele, porque a gente entrava em sites russos. Como ela, né, falava e lia russo, a gente conseguiu muitas informações, mas a gente aqui não encontra muita coisa, né? Então esse irmãozinho suposto dele aí, a gente não conseguiu achar informações, tá ok? Para vocês terem uma ideia, né? A União Soviética, que ele viveu essa época, ela pegava uma parte gigantesca Europa, né? Oriental e ocidental. Então aqui é toda a União Soviética, tudo isso aqui que está em vermelho. E o país que ele vivia era um pequeno país nessa região aqui. Tá ok? Aqui está o mesmo mapa, porém dividido, né? Então estaria por aqui assim, ó, a Belarus, essa aqui, tá? Bem pequenininho. Que esse mapa ele, né, esteve em vigor até em período de 1991, com a queda do Muro de Berlim. E aí quebra-se toda a questão da antiga União Soviética, né? Viram países independentes. E em 1917, né, houve a Revolução Russa. E o que estava acontecendo nessa época com ele? Ele era estudante na Universidade de Moscou. E ele era, assim, uma pessoa que desde pequeno ele leu muito, ele estudou muito por conta própria,
né? Ele era muito autodidata. Ele era, até os 14 anos, ele não estudou em escolas, ele tinha professores particulares. Isso era uma característica de famílias de elite, tá? Ele era de uma família judaica, eles eram judeus, né? E bem de vida, tá? Então ele veio de uma família muito bem de vida. E por isso ele estudava com professores particulares, tá ok? Não foi assim a vida inteira, ele morreu morando num quarto e banheiro, ele, a mulher e 2 filhas, tá? Isso na Rússia. Então, no final de vida dele, ele não tinha essas condições financeiras que ele tinha na sua origem, tá ok? Então, ele lia muito sobre ciências sociais, sobre psicologia, filosofia, arte, linguística. Inclusive, assim, ele é referência também em muitos livros de crítica literária, tá? Ele não é só referência. Aqui no Brasil, a gente não tem livros sobre críticas literárias, mas na Rússia tem muitos textos, muitos livros dele sobre o assunto. Aqui a gente ficou com a parte mesmo de psicologia do desenvolvimento. Essa universidade, ela é gigantesca, tá, gente? Eu já fui lá. Ela é um monumento. Ela é uma coisa muito grande, fica no alto de um morro, assim, na cidade. Então, ela é imponente. De longe, a gente avista ela. E lá, muitos brasileiros vão estudar lá. Ok? Então, ele estava estudando nessa universidade no ano da Revolução Russa. Revolução Russa, que ocorreu em 1917, foi uma série de eventos políticos na Rússia que, após a eliminação da autocracia russa e depois do governo provisório Duma, resultou no estabelecimento do poder soviético sob o controle do Partido Bolchevique. O resultado desse processo foi a criação da União Soviética, que durou até 1991. No começo do século XX, a Rússia era um país de economia atrasada e dependente da agricultura, pois 80% de sua economia estava concentrada no campo, produção de gêneros agrícolas. Ok, pessoal? Eu vou parar por aqui e depois a gente continua falando dessas condições naquela época e que fazia Vygotsky nesse momento histórico, ok? Até mais!